só para a gente relembrar o que a gente tinha visto na aula passada. Nós vimos quais que eram as características gerais dos recursos naturais, que eles podem ser naturais, bióticos, né, como os nossos alimentos que a gente extrai dos animais, etc., ou abióticos, como terra, minérios. Eles podem ser renováveis, ou seja, recuperados, com ou sem interferência dos seres humanos, geralmente em pouco tempo. É claro, a gente considera isso numa fase de tempo bem curta, cerca de, sei lá, no máximo 10 anos. Acho que, não sei qual que é o tempo específico, mas é algo que não passe, sei lá, de 50 anos para renovar. E os não renováveis, que não podem ser recuperados num curto período de tempo, como o petróleo, que demora milhões de anos para ser formado. Então a gente forma mais petróleo, só que não no tempo que a gente fica vivo, né? Vimos o carvão mineral, que ele tem origem dos dinossaurinhos e plantas mortas, que foram carbonizados embaixo da terra, geralmente onde era um pântano, e com o tempo foi saindo o oxigênio, o hidrogênio e foi acumulando o carbono em forma de pedrinhas. Eles são usados para queimar e quando queima, é claro, dependendo da quantidade de carbono, libera energia térmica, ou seja, queima, libera calor. E esse calor faz a água evaporar e girar turbinas, então sempre foi muito importante. Sempre não, né? Desde a Revolução Industrial. Atualmente a gente não usa mais muito carvão mineral. E aqui o esqueminha que a gente viu na aula passada, como que gira a turbina para gerar energia. Vimos que tem como a gente fazer a pirólise da rolha, e a gente faz tipo uma destilação seca, né, fazendo 1000 graus, e remove a fase gasosa. A fase gasosa sobra a fase líquida clara, a fase líquida escura e a fase sólida, que seria o coque. Tá? Cada uma pode ter um destino, cada uma pode ter uma função, sendo que a fase sólida ela pode ser usada tanto a do carvão, a do petróleo. A fase sólida ela costuma ser o asfalto, tá? O piche. Então a gente realmente aproveita basicamente todas as fases do petróleo. Claro que tem umas que são de maior interesse econômico, assim como as diferentes fases do carvão. Vimos que o petróleo vem do nome de óleo de pedra, né? Porque é como se fosse o carvão, só que líquido, né? Carvão mineral, só que líquido, porque também é formado de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, dependente da biomassa depositada, só que a diferença é que o petróleo, por que ele fica mais líquido? Porque teve a deposição da biomassa marinha, então ficou lá no fundo do mar, ficou em contato com a água há mais tempo, etc. Geralmente nos depósitos de petróleo costuma encontrar água marinha também. E depois de muitas reações endotérmicas formando compostos bastante reduzidos, ou seja, hidrocarbonetos, em altas pressões e temperaturas forma esses compostos. E depois, quando a gente bota fogo neles, quebra essas ligações covalentes carbono e hidrogênio bastante reduzidas, forma gás carbônico, pode formar água em alguns casos, e isso libera toda a energia que estava armazenada nessas ligações. Certinho? E nós vimos aqui o vídeo do dinossaurinho, coitadinho. Pobrezinho. Paramos nesse slide na última aula. Bom, então nós tínhamos visto que nos poços de petróleo a gente tem um monte de coisa. Então a gente tem petróleo, gás natural e água salgada. Só que o petróleo é uma mistura, então tem dezenas de compostos de cadeia de carbonos distintas. Então, o metano a gente pode ter no meio do petróleo, só que o que acontece? Como o metano é muito volátil, lembra por que ele é volátil? Só faz ligação carbono-hidrogênio. São ligações covalentes com baixa polaridade, formando uma molécula de dipolo
nulo. Então, o metano é apolar. Compostos apolares e bem pequenos, como o metano, fazem ligações de pólen induzido. E somando ao fato dele ser pequeno, tem pouca superfície de contato com as moléculas vizinhas, então dá baixa interação e ele evapora muito facilmente. Por isso que a gente costuma encontrar o metano no gás natural e não dissolvido no petróleo, mas uma pequena quantidade pode estar sim. Temos muitos hidrocarbonetos na fase líquida, que é o petróleo, e eles são muito variáveis. Variáveis por quê? Porque eles são de seres vivos. Então, para formar o petróleo, não precisa, sei lá, de um pterodáctilo que morreu afogado, um brachiosauro ou um tiranossauro rex. Não. É o que tinha lá naquele momento, em geral no mar, né? A gente não espera encontrar muitos tiranossauros no mar. Mas peixes, algas que morreram, dependendo da proporção, eles vão ter diferentes proporções de aminoácidos, então diferentes concentrações de carbono, de enxofre, nitrogênio, e isso muda a composição média do, do petróleo. Só que em geral são os mesmos compostos. O que muda é a distribuição deles em cada porção de bolsão de petróleo. Em geral, nós temos 4 tipos de hidrocarbonetos: os alcanos, que são chamados de parafínicos, porque eles podem formar a parafina. Em geral, eles podem estar de 15 a 60% do petróleo, depende do petróleo. Temos os naftênicos, que são os ciclanos, ou seja, são ciclos, podem estar de 30 a 60%. Os aromáticos, que são os anéis benzênicos, então eles têm algum anel benzênico, em geral pode ser o próprio benzeno no meio. E o restante, que são os asfálticos. Por que asfálticos? Por que será? Porque em geral eles vão ter mais a função de depois virar o piche, né? Virar o asfalto. Aqui nós temos uma descrição deles. Então os alcanos, né? Os que são mais alcanos. Ou alcenos, né? Eles são alcanos ou alcenos, então eles não entram nos ciclos nem nos aromáticos, mas predominantemente alcanos. Então, gasolina com baixa octanagem, que a gente vai ver o que significa, querosene de alta qualidade, óleo diesel com boa combustão, vários tipos de óleos lubrificantes estáveis, tá? E com bastante fluidez, e alguns resíduos de refinação, tá? Com muita parafina. Então, aquela parafina que o povo usa em prancha de surf, etc., derivada de petróleo. Temos o petróleo naftênico, ou seja, aquela porção do petróleo rica em ciclanos. Pode ser que em algumas regiões tenha petróleo com mais compostos naftênicos do que em outras regiões, certo? Por isso que a gente fala muito do pré-sal. Por que o pré-sal é tão importante para o Brasil? Porque ele é um depósito enorme de petróleo marinho, né, que ainda está lá embaixo do mar, porque temos depósitos de petróleo que foram formados no mar, mas em regiões que atualmente não são mais mar. Né? Então é um petróleo que ainda está debaixo de bolsões do mar e ele produz ótima gasolina, óleo diesel, etc. Então ele deve ter umas boas proporções desses compostos aqui. Por quê? Esse tem querosene de alta qualidade, óleo diesel bom. Esse tem a gasolina boa. Então, gasolina com alto índice de octanagem é boa. A gente vai ver o porquê. Óleos lubrificantes com baixo resíduo de carbono, resíduos asfálticos, tá? etc. Cada um tem um uso melhor, cada um tem propriedades melhores, certo? E temos os compostos aromáticos. Então, o petróleo ele é mais aromático quando ele tem predominância de hidrocarbonetos aromáticos. Então, se ele tem até 30% de aromáticos, quer dizer que ele tem muito aromático. Pode não ser o componente que ele mais tem, mas ainda assim, em comparação ao resto, ele tem muito, tá? Porque não é normal a gente ter tanto assim. Geralmente a gente tem 3%. Se tem 30, é 10 vezes mais do que um outro petróleo que tem pouco. Soa bem bizarra essa frase que eu falei agora, mas acho que deu para entender. E aqui, quando o petróleo é aromático, ele tem solventes de excelente qualidade, gasolina
ótima e resíduos asfálticos. E aí aquela coisa que a gente sempre sabe, né? O petróleo é usado na produção de combustíveis líquidos, como óleo diesel e gasolina. Então, como que produz a gasolina? Extraindo do petróleo. Se um dia o petróleo acabar no planeta, que é o que vai acontecer dentro de, sei lá, 50 anos, se a gente continuar com o uso do jeito que está, a gente não vai mais ter óleo diesel e não vai ter mais gasolina, tá? Então aí vocês tentem imaginar o mundo sem óleo diesel e sem gasolina. Provavelmente a gente vai ter uma próxima crise do petróleo. Isso dentro desse século ainda, tá? Então antes de 2100 é muito, muito provável que a gente tenha uma crise do petróleo. Vocês já devem ter estudado em geografia, a primeira que a gente teve. Sendo que a primeira não foi por falta, foi por questões de distribuição, etc. Nessa vai ser por falta, não vai mais ter gasolina nenhuma. Então a gente tem que, nesses próximos anos, mudar o tipo de combustível que a gente usa, como para etanol, biodiesel, etc., porque esses são renováveis e a gente pode produzir, não precisa extrair. Cerca de 84% do volume de hidrocarbonetos no petróleo é capaz de virar combustíveis líquidos. Tá? Então 84% vira combustíveis líquidos, o resto que sobra geralmente vai virar o piche, coisas do tipo, ou parafina, etc. E como que a gente extrai tudo isso do petróleo? Para a gente extrair todos esses compostos, a gente tem que fazer o refino, o refinamento ou fracionamento. O fracionamento nada mais é do que uma destilação complexa. Tá? Então é uma destilação em várias etapas. E aí o que acontece? Você põe o petróleo bruto para aquecer previamente até uns 400 graus e depois joga nessa coluna de destilação fracionada, em que cada região da coluna vai ter uma temperatura diferente. Então, aqui em cima vai estar perto de 20 graus, enquanto aqui embaixo perto de 600. E aí, o que vai acontecendo? Os compostos mais voláteis, eles vão se liberar e chegar até aqui. Mas vocês estão vendo que tem tipo um labirinto? É tipo um labirinto que eles têm que percorrer sem encostar. Porque se eles encostam no topo, o que vai acontecer? Vai juntando compostos, forma tipo gotinhas, eles pingam e caem lá de volta. Então, só os mais leves, só os mais voláteis vão conseguir passar pelo labirinto sem ficar condensando e pingando. Então, lá no topo a gente vai ter os gases, depois a gente vai ter alguns mais líquidos, então o líquido evapora, condensa aqui e vai pingando. E como esse líquido, sei lá, tem ponto de ebulição de 120 graus, ele não vai continuar evaporando para chegar na fração de gás. Ele vai ficar estável nessa região de 120 graus, certo? Então, dependendo do que fica, do que é obtido em cada fração, a gente tem os produtos completamente diferentes. Então, dependendo do número de carbonos, é claro, porque lembra, quanto mais carbonos, maior a cadeia, maior a interação, o empacotamento. E quanto maior a interação entre cadeias longas, mais pesado vai ser, né? Maior vai ser a interação, vai ficar mais facilmente sólido ou líquido. Então, os compostos com pouco carbono vão para o gás. Fase gasosa, tipo de gás natural também. Depois, perto de 8 carbonos, temos a nafta e a gasolina. Com 12 carbonos aproximadamente, temos a querosene. Então, gasolina, querosene é tudo obtido do petróleo. A gente é muito dependente disso. Sendo que gás a gente usou por muito tempo para acender lâmpada de rua, na época que era lâmpadas a gás nos postes e não eletricidade. Gasolina usa em carro, querosene, combustível de avião, gasóleo ou diesel, combustível de caminhão, etc. Óleos lubrificantes para ajudar no motor, gasóleo, que também dá para usar como combustível, e depois os resíduos. Né? Depois que tem os resíduos, aí pode ser usado, se for de boa qualidade, para fazer asfalto. E temos um processo, além do refino, chamado craqueamento.
O craqueamento, os compostos mais pesados, então aqui perto de 40 carbonos, etc., eles vão para uma unidade separada. E nessa unidade separada, eles são aquecidos novamente em temperaturas bem altas e pressão muito grande. Aqui era pressão ambiente em geral, tá? Na coluna de fracionamento, né? Nessa coluna de destilação. Quando vai para a unidade de craqueamento, você faz uma pressão muito forte. Sei lá, de 5 atm, 10 atm, depende do seu interesse. E você usa catalisadores, como platina, etc. E você quebra compostos grandes em compostos menores. Então você pode quebrar esses compostos do gasóleo pesado e formar nafta, gasolina, etc. Tá? Então o craqueamento, lembra do barulho crack, de quebra, tá? Então ele é a quebra de compostos grandes em compostos menores, sendo que em geral a gente usa os menores em maior proporção. A gente gasta muito mais gasolina do que óleo lubrificante, por exemplo, tá? Então é mais importante que a gente tenha mais gasolina. E aumenta o rendimento da gasolina, fazer esse craqueamento. Por quê? Porque dá mais gasolina. E produz reagentes importantes para a indústria de polímeros, que é a nossa próxima aula. Então aqui tem novamente o processo de craqueamento. A gente vê a quebra. A gente quebra esse composto grande em dois tipos de gasolina. E ela pode ser térmica ou ela pode ser catalítica. Então só térmica, 480 a 550 graus com 5 milipascal de pressão. E aqui a catalítica, que usa óxido de trióxido de alumínio com óxido de silício para ajudar a quebrar. Certo? Gasolina e octanagem. Então, nós temos motores a diesel que operam por ignição sob pressão. Então, está sempre com uma pressão no motor, aí pega fogo e pode aliviar essa pressão e faz funcionar. A gasolina usa motores um pouquinho diferentes, que são esses motores que operam pelo ciclo de Otto. Então, eles precisam de uma centelha, que seria uma faísca, para que a mistura de vapor de gasolina com ar exploda. E aí é um motor de 4 tempos. Primeiro tem o processo de admissão, que é quando a gasolina entra no motor. Depois tem o processo de compressão, em que ele tenta fazer uma pressão leve, tá? Uma pressão leve, para aproximar as gotículas de vapor da gasolina uma da outra, certo? Então a gente tem partes que borrifam gasolina lá dentro, tipo um sprayzinho, uma parte depois de uma etapa que comprime a gasolina, e depois, se eu não me engano, é a vela que solta uma faísca. Quando ela solta essa faísca, o vapor explode. Quando ele explode, empurra para baixo o motor. E a hora que empurra para baixo, gera a energia. E aí tem a parte de exaustão que sai os gases queimados, etc. Tá? Então, a explosão ela deve acontecer só quando for a etapa de explosão. Então, não deve acontecer explosão na hora da admissão, senão atrapalha o processo de girar as peças do motor e você gera menos energia. Então, uma gasolina boa, ela vai fazer a explosão só na hora da explosão. Como assim? É porque quando a gente tem uma gasolina de baixa qualidade, quando você comprime, então só de você espremer o ar que está lá, ela pode explodir sozinha. E aí você perde uma parte da gasolina, perde energia, danifica o motor, etc. Ok? Como que eu vou saber se a gasolina é boa ou não? Ela depende da octanagem, sendo que o grau de octanagem indica que a gasolina tem uma maior proporção de isooctano, tá? Porque a gasolina normal, ela é composta de isooctano e heptano. O heptano, ele explode antes da hora. Pode acontecer dele explodir antes da hora. O isooctano, ele aguenta bastante, tá? Então ele aguenta bastante a compressão, ele só explode na hora que sai a faísca. E por quê? Porque
o isoctano tem uma cadeia mais ramificada, tá vendo? É uma cadeia bem linear, esse daqui tem uma cadeia ramificada. E a cadeia ramificada dá uma maior resistência à compressão, certo? Então pode comprimir melhor e só entra em ignição se tiver faísca. Enquanto o heptano, só de uma molécula de heptano chegar perto da outra, com o calor do motor, pode ser que ela já exploda, sem necessidade de faísca. Então, uma gasolina com isoctanagem 80 ou uma octanagem 80. O que significa? Que ela suporta a mesma compressão que quando você tem uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano. Tá? Então, quando a gasolina tem octanagem 80, significa que ela tem muito perto de 80% de isoctano. Lembrando que por sempre ser mistura, etc., é muito difícil a gente ter exatamente 80%. Então é sempre uma faixa de concentração. Motores para carro de maior desempenho faz uma maior força de compressão. Então eles precisam sempre de gasolina melhor. Então um carro de Fórmula 1, eu não sei se eles usam gasolina, mas se eles usarem gasolina, como o motor deles é muito mais potente, eles precisam de uma gasolina melhor. Ok? Para melhorar a gasolina, o que a gente pode fazer? A gente pode, além, é claro, de ter um petróleo com maior quantidade de isoctano, colocar aditivos. Então, alguns aditivos antidetonantes, ou seja, eles impedem a detonação precoce. E aí pode comprimir melhor. Como esse daqui que foi proibido porque ele tinha chumbo, era muito poluente e tóxico, alguns éteres e o etanol, que é o mais comum. Então é normal ter um pouquinho de etanol no meio da gasolina, certo? Para ajudar a compressão. Porque mesmo que você tenha uma gasolina boa, às vezes ela pode não ser o ideal. Então não custa nada melhorar. E a gasolina aditivada, qual que é a diferença? A diferença é que na gasolina aditivada você vai ter a gasolina, você também vai ter um antidetonante, como o etanol, só que você ainda tem um pouquinho mais de coisa, como detergentes, etc. E eles impedem a oxidação excessiva do motor, corrosão do motor, então eles fazem o motor durar mais tempo. Porque lembra, a gasolina ela entra em combustão, então ela libera muito oxigênio, muito carbono, etc., que podem danificar o motor. Temos o gás natural, que também ele pode estar associado ao petróleo ou não. Lembra que a gente tem o petróleo em cima sobra gás? Pode ser que você encontre certas regiões que você só tem gás, não tem formação de petróleo. Certo? Em geral, ele é de metano e etano, dois gases bastante voláteis, alcanos bem simples, e ele é muito usado como combustível de indústria. A gente não costuma usar ele para outros meios assim, tá? E está começando a usar em veículos, esse chamado GNV, porque ele é mais barato que a gasolina e o álcool e ele é menos poluente, tá? Embora ele ainda seja poluente sim. E a gente tem que diferenciar os gases. Então a gente tinha o gás de rua, lembra da pirólise da Hulha, que era um tipo de carvão. Então você você esquenta o carvão mineral e ele libera hidrogênio e metano, sendo que tem muito mais hidrogênio, 50%. Temos o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é uma fração do petróleo que a gente tem, que é o gás de cozinha. Então ele tem propano e butano. Ele não tem cheiro, só que para ele ter algum cheiro, para a gente perceber quando ele está vazando, porque ele pode intoxicar a gente, né, por diluir o ar, ou ele pode explodir, o pessoal adiciona no botijão alguns tióis. Né? Lembra que enxofre não tem cheiro tão bom. Então adiciona alguns tióis, tioalcoóis para dar o cheiro. E o GNV, que é um gás que é basicamente o gás natural mesmo, tá? Que não necessariamente ele vem da destilação do petróleo. O gás de cozinha ele vem da destilação do petróleo. O gás de carros não necessariamente. E temos combustíveis alternativos, que eles têm a intenção de não ter nenhuma origem fóssil
e ser renovável. Então eles tentam poluir menos, eles tentam extrair menos coisas do mar, etc. E que a gente possa produzir mais. Eles liberam carbono, tá? Eles liberam gás carbônico, que é um gás do efeito estufa. Então, digamos assim, ele danifica o meio ambiente. Só que apesar de liberar carbono, eles não aumentam a concentração de carbono na atmosfera. Mas como que ele libera e não aumenta? Porque para a gente produzir o etanol, a gente tem algumas etapas, mas a gente parte de açúcares, como a sacarose. E para produzir açúcar, uma planta tem que retirar gás carbônico da atmosfera para fazer a fotossíntese. Então, a gente está retirando e devolvendo esse gás carbônico, a gente não está aumentando. E por que o petróleo aumenta? Porque é de dinossauros, peixes, animais de milhões de anos decompostos e eles estão em reservatórios debaixo do mar. Não é para eles saírem facilmente, era para ficar guardado lá, entendeu? Então não era para ter esse ciclo tão rápido, era para sair o gás carbônico do meio do petróleo quando explodisse um vulcão, tivesse alguma rachadura natural, etc. Não que o ser humano tirando e queimando sem parar, certo? Então, o etanol é o que a gente mais usa, ele é mais popular e o Brasil é referência em combustível em geral. O Brasil é uma grande potência no quesito combustível, tanto na produção quanto no desenvolvimento de técnicas. Isso é uma coisa assim que a gente deve se orgulhar, que nosso país é muito bom nisso, tá? Porque a gente também trabalha muito com cana-de-açúcar. É um país que dominou a produção de cana-de-açúcar e várias etapas de produção. A gente pega a sacarose, que é um açúcar da cana-de-açúcar, certo? Que é o que dá aquele gostinho bem doce da garapa, e junta com água e põe para incubar com uma enzima chamada invertase. Essa invertase ela quebra a sacarose no meio. A sacarose é composta por uma glicose e uma frutose, que também são açúcares, sendo que a glicose é um dos açúcares que a gente mais conhece, e a frutose é um açúcar que é muito rico nas frutas, apesar que frutas podem ter todos esses açúcares. E aí você pega a glicose ou a frutose e põe para fermentar, tipo com bactérias, fungos, tipo o Saccharomyces cerevisiae, e durante a fermentação o fungo usa essa glicose de alimento e libera etanol. E aí o etanol liberado a gente queima e aí usa energia e libera um pouco de gás carbônico. Sendo que depois que a gente tem o etanol lá do meio, a gente tira do meio das enzimas e faz uma destilação. E sempre vai ter um pouco de água no meio, tá? É normal. Pode se obter etanol anidro, etanol 99,5%, tá? De etanol e 0,5% de água em volume. Mas o que acontece? É muito, muito mais caro e não tem essa necessidade. Então faz destilação da mistura azeotrópica. Vocês lembram o que era uma mistura azeotrópica? Era aquelas misturas que, se eu não me engano, quando tem dois compostos juntos, a temperatura de fusão e ebulição agem como se fosse de um composto só. A temperatura de fusão de um composto só, e a de ebulição não é uma temperatura só, é uma pequena faixa. Então, de 100 a 105 graus, eles entram em ebulição. Não é tipo a água pura, que entra em ebulição exatamente 100 graus. Tá? Então, faz a separação da mistura azeotrópica, por isso que vem um pouquinho de água no meio em volume. Então, de 100 ml de etanol, de posto, vai ter mais ou menos 4 ml de água. E como que acontece o processo? Lembra que aqui tem a invertase? A invertase é uma enzima. Essa enzima ela é produzida por bactérias. A gente consegue extrair essa enzima da bactéria, joga o resto da bactéria fora e põe em galões muito grandes de metal. E aí entra a sacarose e pode sair glicose, frutose, certo? Aqui tem várias enzimas trabalhando. Eu já estou introduzindo esses conceitos que logo a gente entra em proteínas. Então, as enzimas podem ser capazes de juntar dois compostos e formar um só.
elas podem quebrar compostos, elas podem pegar um composto e transformar em outro. Então, aqui nesse caso, ela pega um composto e transforma em outro. Essa outra, ela vai quebrando um composto em outros menores, como ser a invertase, que quebra sacarose em glicose e frutose. Essa junta em vários compostos enormes, e essa daqui junta dois em um, certo? Então, precisa de muita biotecnologia para fazer isso, e precisa de ter cuidado com culturas celulares. São processos muito legais. Outros combustíveis alternativos que nós temos por exemplo, o biodiesel e esse HBio, que eu não sei como se pronuncia. Também não são de origem fóssil e eles são renováveis, porque eles são obtidos de óleos vegetais. Então, óleo de mamona, óleo de girassol, óleo de soja, eles podem ser transformados em combustível, certo? Também não aumentam a emissão de carbono, por quê? Para ter o biodiesel, precisa de uma planta ter produzido óleo. Para ela produzir o óleo, ela tem que ter tirado o gás carbônico da atmosfera. Então a gente só estaria devolvendo para a atmosfera o gás carbônico que já estava lá, tá? Num ciclo muito mais natural do que a extração de petróleo. E a gente já viu essa parte da matéria. Lembra que a gente tinha os triglicerídeos, ésteres ligados aqui, né? 3 ésteres ligados. E o que a gente faz com esses ésteres? A gente combina eles com alcoóis de cadeia pequena, como o metanol e o etanol. E a gente vai ter uma reação de substituição, conhecida como transesterificação. O que era a reação de transesterificação? Era quando a gente transformava um éster em outro, tá? Então, a gente transforma tá vendo que a gente tem um éster aqui que está unido, 3 ésteres unidos? Quando a gente põe o etanol, ele entra aqui, libera essa parte, tá? Libera um glicerol, que seria um poliol, e o etanol se junta na molécula. Então ela continua sendo um éster, tá? E ele pode ser queimado gerando muita energia, tá? Por que a gente não usa tanto? Porque é mais caro para a gente produzir ainda. O que será que é mais barato? A gente pegar, extrair gasolina ou produzir óleo, depois produzir etanol, combinar os dois e produzir biodiesel. Até porque nem todo etanol que a gente misturar com óleo vegetal vai virar biodiesel. Tem sempre uma porcentagem de rendimento, né? Mas é assim que se faz o biodiesel. E ele é bem menos poluente. Até porque ele só tem carbono, oxigênio e hidrogênio. E em combustíveis de petróleo, a gente pode encontrar enxofre também e outros elementos que são muito poluentes. Esse HBio, ele foi patenteado pela Petrobras, ou seja, é desenvolvimento brasileiro. E como que você faz? Você pega óleo vegetal e põe até 10% de óleo vegetal no óleo diesel. Então você pega o óleo diesel extraído do petróleo, põe óleo vegetal até 10% do volume final e faz uma hidrogenação catalítica. Então põe hidrogênio, bastante hidrogênio e põe paládio ou platina. E vai acontecer o quê? Vai remover todos os oxigênios e ligações duplas. Então vai formar água, e vai formar esse octadecano, então 18 carbonos, certo? Que é muito bom, assim. É claro que ainda sempre tem coisa para melhorar e tal, desenvolver o tipo um índice de octanagem, etc. Mas já é algo que a gente pode produzir. E essa mistura, ela remove os oxigênios e tem que ter umas etapas de purificação para remover o enxofre. A gente já viu que proteínas são compostas de aminoácidos. Existem 20 aminoácidos mais comuns, sendo alguns deles a metionina e a cisteína. Ambos esses aminoácidos possuem enxofre. Quando o dinossauro morreu e tal, e se decompôs, ele tinha metioninas e cisteínas nas proteínas dele, o que é normal, a gente também tem. Então aqui é uma metionina e essa é uma cisteína. Normal a gente ter esses enxofres. Durante a decomposição para a formação de petróleo, pode ficar acumulado enxofre nesse petróleo. E aí, quando o carro
queima a gasolina, o diesel, a gente produz dióxido de enxofre, que pode se combinar com oxigênio, formar trióxido de enxofre, que se combina com a água do ambiente, que o céu é cheio de água nas nuvens, no vapor, e forma ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico pode cair junto com a chuva e degradar florestas, destruir estátuas. Então, o uso de combustíveis fósseis também aumenta muito desastres ambientais por meio da chuva ácida. Olha o que fez em estátuas. Claro que isso aqui demorou tipo 50 anos, mas olha o prejuízo que faz. E vai caindo ácido na terra, a terra vai ficando ácida. Nem todas as plantas gostam de uma terra muito ácida e pode matar plantas, etc. Então, o excesso de compostos nitrogenados e sulfurados, tem nitrogênio, tem enxofre. Então, a decomposição desses aminoácidos pode gerar esses compostos produzidos pela queima de combustível de carros ou nas indústrias, que podem se combinar com oxigênio ou ozônio e formar ácido sulfúrico e ácido nítrico. Caem junto com a chuva e destroem florestas. Certo? Vocês já devem ter visto isso em bio. Aqui é uma floresta muito, muito, muito danificada pela chuva ácida. Tá? A questão do simulado que metade acertou. Agora vocês estão completamente capazes de acertar. Então, o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos e de diferentes massas moleculares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Então, craqueamento. Crack, quebra. Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Isso mesmo. Reação de óxido-redução para transferência de elétrons entre as moléculas. Não é uma reação de óxido-redução. A gente vai ter, por exemplo, um alcano gigante que a gente quebra em alcanos menores. São moléculas tão reduzidas uma quanto a outra. O que muda é o tamanho. Tá? Então, errada, B. C. Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Não tem nada a ver com solubilizar nada. Tá? Craqueamento, processo de quebra. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Não, porque aí quando a gente faz a decantação, a gente separa mais as moléculas pesadas, não tanto as leves. E a gente não tem interesse nas pesadas. E ninguém centrifuga nada do petróleo. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função das suas temperaturas de ebulição. Aí é um pouco confuso. Isso é a destilação fracionada. Tá? Você só separa pela temperatura de ebulição. No craqueamento, você quebra as moléculas e separa de novo. Tá? Então precisa de catalisador, altas temperaturas, altas pressões. É um pouco diferente o craqueamento da destilação fracionada. E nós temos lagos naturais de piche, de asfalto. Então em Los Angeles tem um que tem tipo uma abertura na terra e começou a vazar petróleo. E aí, é claro, vai evaporando as porções mais voláteis e vai sobrando piche. Então muitos dinossauros caíam nesses lagos de piche e morriam. É um meio de encontrar fósseis. E eu li que até já encontraram até um humano morto em lago de piche. Por quê? Porque é muito grudento. É muito grudento o petróleo. Certo? Tudo certo por enquanto. O H-bio é óleo vegetal misturado com diesel. Tá? Então vamos começar uma introduçãozinha da próxima aula. Que a próxima aula é meio que conceito no comecinho só, e depois é uma mega enrolação que a gente fica vendo polímero por polímero. Então vamos lá. Nosso penúltimo capítulo, polímeros. Então o que são os polímeros? São materiais que têm muitas e muitas aplicações.
eles podem ser flexíveis, eles podem ser eletroativos, que são uma nova pesquisa que está tendo. O que são esses polímeros eletroativos? Eles podem se contrair, relaxar de acordo com correntes elétricas. Então, para o desenvolvimento de órgãos, músculos, eles podem ser muito importantes. Então, uma pessoa perdeu, sei lá, o músculo da perna. Para não ter que amputar a perna, poderia colocar um polímero lá substituindo e com mecanismos para contração. Claro que ainda é uma pesquisa muito inicial. Mas qual que é o significado de polímeros? A gente viu que eles têm muitas aplicações, mas o que eles são? Polímeros significam que eles são compostos de muitas partes, tá? E essas partes são repetidas. Então a gente tem uma grande repetição de pequenas frações, como uma parede. Uma parede é um polímero composta de várias unidades menores, que seriam os tijolos, que seriam os monômeros. Então, cada monômero é um tijolo, na verdade, cada tijolo é um monômero, e quando você junta todos os tijolos juntos, em determinada conformação, eles podem formar um polímero. E os polímeros eles têm ligação covalente, que interage um composto com o outro. Como que é possível a formação de compostos de cadeia enorme? Por causa que o carbono faz 4 ligações. E por ele fazer 4 ligações, ele pode se ligar um no outro, formar grandes cadeias, e ele pode se ramificar demais. Então a gente tem centenas de milhares de tipos de polímeros possíveis. Como é feita pela condensação, na verdade, pela união, pela polimerização de várias unidades menores, eles vão ter alta massa molecular. Então, sei lá, a gente pode ter uma repetição de 20.000 unidades de monômero para formar um polímero só. Uma molécula de polímero é muita coisa. Certo? Nós temos polímeros naturais, como algodão, amido, celulose, as nossas proteínas nada mais são do que polímeros, DNA, RNA, seda, que é um tipo de proteína, né? Seda é uma proteína, teia de aranha, também é um polímero, que também é proteína, látex. E temos os polímeros sintéticos, que são aqueles que precisam de passar por alguma etapa industrial, certo? Aqui são os exemplos de polímeros. Então, nós temos a celulose, que é um polímero de glicose. Então, a gente tem um açúcar e vários açúcares unidos formam a celulose, que nada mais é que um polissacarídeo, é um açúcar grande, certo? E aqui ele tem N escrito. O que significa esse colchetes e N? Significa que essa seria uma das menores unidades e repetida. Tá? Por que considera essa como a menor unidade nesse caso? Porque tem que duas glicoses interagirem para formar essa dupla. Tá? Mas fora isso, esse daqui também pode ser considerado um monômero. Aqui é uma cadeia peptídica de uma proteína. Então nós temos os aminoácidos. São 20 aminoácidos diferentes e eles podem se combinar de várias maneiras, formando ligações covalentes em cadeias longas. Então nós temos uma glicina, serina, glicina, alanina, e isso pode se repetir várias vezes, formando, por exemplo, uma teia de aranha, se eu não me engano. Se eu não me engano, essa é a composição básica da teia de aranha. É uma repetição desses 6 aminoácidos. Então, repete esses 6 aminoácidos centenas de vezes, vai saindo aquele fio da teia. O nosso DNA. Isso daqui seria um monômero. Então, nós temos uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. E aí, esses monômeros vão se juntando com outros, e uma cadeia de polímero pode interagir com outra cadeia de polímero, e fazer compostos mais ramificados, completamente diferentes. Próxima aula a gente vê as classificações, só para vocês entenderem o conceito de polímeros inicialmente. Não falta muito para encerrar a matéria. Você diz a matéria total?
falta a gente ver polímeros, que vai ser tipo 2 aulas. Aí depois a gente tem carboidratos, lipídios e proteínas. Falta só isso. Mas aí, polímeros, a gente vai ver. Esse é basicamente o conteúdo da aula. O resto a gente vai ficar vendo o que faz o PVA, o que faz o PVC, o que faz o PE, o que faz o PS. É basicamente uma coisa só para vocês terem contato. Conteúdo mesmo, esse comecinho da aula. Anália. Me dê um exemplo de um polímero que a gente conversou esses dias para trás. Um uso de polímero. Vamos ver se você lembra. Anália às vezes vem com umas perguntas mirabolantes no WhatsApp. E ela me faz quebrar a cabeça. E eu tenho que ficar olhando pro teto e pensando na resposta, tipo assim, por um tempão até descobrir. Vamos lá. Um exemplo de polímero que era muito importante, que a gente está tendo muito contato. Não precisa de saber o nome do polímero, só na onde que ele vai. Vamos lá, agora eu tenho o teu endereço. Eu posso ir te bater? Acho que a Anália não está lembrando até o momento, então vamos lá. Polímeros podem ser usados em vários compostos, inclusive cosméticos, etc., para dar consistência. Então, o álcool em gel é composto por polímero. O que dá a estrutura de gel do álcool é um polímero. Então, para preparar o álcool em gel, nada mais é do que você misturar álcool 70 com um polímero chamado Carbopol. Geralmente é Carbopol 40. E ele dá uma estrutura, tipo de gel, faz uma malha e interage com o etanol. E aí fica uma coisa, forma tipo uma esponja que pode incorporar etanol dentro. Então, polímeros têm muito uso em cosméticos. Exatamente. Foi isso que a Anália veio me perguntar. Por que que tem álcool em gel que cola pra caramba a mão? Deixa uma textura horrível. Porque às vezes ele é mais barato e aí ele não tem as propriedades de textura que a gente gosta, tá? Mas o polímero colento, ele não diminui a eficácia do álcool em gel, tá? O álcool em gel continua sendo tão bom quanto um álcool em gel gostoso de se passar na mão.